Oi, Jorge. Oi, Tom. O que deseja? Estou voltando às aulas e preciso revisar o conteúdo de inequação do segundo grau. Ok, vamos nessa. Começando, as inequações de segundo grau são desigualdades matemáticas que possuem em sua composição os seguintes sinais: maior que, maior ou igual, menor ou igual e diferente. Exemplo 1. Marcos é um produtor agrônomo rural cuja plantação gera lucro em função das toneladas de soja. Esta expressão é descrita como ax² mais bx mais c é igual a zero, onde o seu domínio é dado como os reais não negativos ligado aos reais. O coeficiente a é dado pela expressão 3x mais 215 é igual a menos 2x mais 230. O b é dado pelo dobro de a menos 6. E o coeficiente c é o custo fixo de R$ 108. Calcule o intervalo em que Marcos terá prejuízo. Reescrevemos a fórmula de A. Temos 3x mais 2x é igual a 230 menos 215. 5x é igual a 15. X é igual a 15 dividido por 5. X é 3. Logo, o coeficiente A é 3. Agora, partindo para o coeficiente B, que é o dobro de A menos 6, 2 vezes 3 que é 6, menos 6 que é igual a 0. Assim, temos o coeficiente B, que é 0. C é um fixo de 108. Deste modo, o coeficiente C é menos 108. Aplicando os valores dos coeficientes na função do lucro, temos 3x² menos 108 é igual a 0. Porém, queremos encontrar o intervalo em que Marcos terá prejuízo, ou seja, onde seu valor de lucro será inferior a 0. Deste modo, a inequação ficará 3x² menos 108 é menor que 0. Resolvendo a inequação por Bhaskara, temos delta é igual a 0² menos 4 vezes 3 vezes menos 108. Delta é igual a 0 mais 1296. Delta é 1296. X é igual a, ao contrário de 0, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes 3. X é igual a 0, mais ou menos raiz quadrada de 1296 sobre 6. X é igual a mais ou menos 36 sobre 6. X' é igual a menos 36 sobre 6, que resulta em menos 6. X² é 36 sobre 6, que é 6. Agora iremos analisar o gráfico dessa inequação. Este é o gráfico dessa inequação. Observe que ela corta o eixo x nos pontos 6 e menos 6, e o seu ponto mínimo é menos 108. Esta função tem valores abaixo de zero entre 6 e menos 6. Porém, o domínio dela é de reais não negativos. Deste modo, podemos desconsiderar os valores à esquerda de zero de x. Concluindo, o intervalo dessa função é fechado em zero e aberto em menos 6. E sua solução é x pertence aos reais não negativos, tal que x é menor que 6. Inequação do segundo grau produto. Segundo exemplo. Encontre a solução das seguintes inequações do segundo grau produto. 2x² menos 4x multiplicando menos 6x² mais 4x mais 2 maior ou igual a 0. Primeiro, separaremos essas duas inequações em outras, para resolvermos separadamente, encontrando as raízes e depois fazer a interseção dos seus valores. Onde a primeira ficará 2x² menos 4x maior ou igual a 0. E a segunda ficará menos 6x² mais 4x mais 2 maior ou igual a 0. Resolvendo a primeira inequação. Delta é igual a menos 4² menos 4 vezes 2 vezes 0. Delta é igual a 16 menos 0. Delta é igual a 16. X é igual ao oposto de menos 4 mais ou menos delta sobre 2 vezes 2. X é igual a 4 mais ou menos 16 sobre 4. X é igual a 4 mais ou menos 4 sobre 4. X' é igual a 4 menos 4 sobre 4. 0 sobre 4 é igual a 0. X² é igual a 4 mais 4 sobre 4, que é igual a 8 sobre 4, que é igual a 2. Aqui temos o gráfico dessa função, onde suas raízes é 0 e 2. E os valores maiores ou igual a 0 são menores ou iguais a 0 ou maiores ou igual a 2.
O intervalo da inequação 1 é aberto em menos infinito e fechado em zero, ou fechado em 2 e aberto em mais infinito. Utilizando novamente Bhaskara, só que agora na segunda inequação temos delta igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 6 vezes 2. Delta é igual a 16 mais 48. Delta é igual a 64. X é igual ao contrário de 4 mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes menos 6. X é igual a menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre menos 12. X agora é menos 4 mais ou menos 8 sobre menos 12. X' é igual a menos 4 menos 8 sobre menos 12. Menos 12 sobre menos 12 é igual a 1. X duas linhas é menos 4 mais 8 sobre menos 12, que é igual a 4 sobre menos 12, que é igual a menos 1/3. Temos aqui o gráfico dessa segunda inequação. Note que suas raízes é de menos 1/3 e 1, e que seus valores maiores ou iguais a zero vai de 1 até menos 1/3. Assim, o intervalo para a segunda inequação é fechado em menos 1/3 e 1. Representando na reta de intervalos onde cada inequação tem o seu sinal, podemos fazer um jogo de sinais para encontrar a solução. Sinais diferentes, negativo. Sinais idênticos, positivo. Deste modo, a solução é menos 1/3 menor ou igual a x menor ou igual a zero, ou 1 é menor ou igual a x menor ou igual a 2. Inequação consciente. Vamos para o terceiro exemplo. Resolva as seguintes inequações conscientes e encontre a solução. X² mais 4x menos 12 sobre 6x² menos 3x menos 19 menor ou igual a zero. Precisaremos separá-las, de modo que a primeira inequação vai ficar x² mais 4x menos 12 menor ou igual a zero. E a segunda, lembre-se, o denominador nunca pode ser igualado a zero. Então ficará 6x² menos 3x menos 18 menor que zero. Resolvendo a primeira equação pelo método de Bhaskara, temos delta como 4² menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Delta como 16 mais 48. Delta como 64. X é igual ao contrário de 4 mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes 1. X é menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre 2. X é menos 4 mais ou menos 8 sobre 2. X' é menos 4 menos 8 sobre 2. Menos 12 sobre 2 é igual a menos 6. X duas linhas é 4 mais 8 sobre 2, que é igual a 4 sobre 2, que resulta em 2. Visualize aqui o gráfico dessa inequação, onde suas raízes é 2 e menos 6. E onde os valores da imagem são menores ou igual a zero, vão de menos 6 a 2. Deste modo, o intervalo para essa primeira inequação é fechado em menos 6 e fechado em 2. Prosseguindo com a segunda inequação, temos o seu delta de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 6 vezes menos 18. Assim, é 9 mais 432, resultando em 441. X é igual ao contrário de menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes 6. X é igual a 3, mais ou menos raiz de 441 sobre 12. X é igual a 3, mais ou menos 21 sobre 12. X' é 3 menos 21 sobre 12, que é igual a menos 18 sobre 12, resultando em menos 3 meios. X duas linhas é 3 mais 21 sobre 12, que é igual a 24 sobre 12, resultando em 2. Observando o gráfico dessa inequação, percebe-se que suas raízes é em menos 3 meios e 2, e que os valores maiores que zero está entre 3 meios e 2. O intervalo da segunda inequação é aberto em menos 3 meios e aberto entre 2. Representando na reta de intervalos, poderemos fazer um jogo de sinais e encontrar a solução. A solução é x pertence aos reais, tal que menos 6 é menor ou igual a x, menor que 3 meios. Inequação de segundo grau simultânea. Quarto exemplo.
Resolva a seguinte inequação de segundo grau simultânea e encontre a solução. Primeiramente, devemos separá-la em duas inequações, encontrando valores de x que satisfaçam as duas inequações. A primeira inequação vai ficar 3x² menos 2x menos 3 maior ou igual a 2. Desenvolvendo-a, vai ficar 3x² menos 2x menos 5 maior ou igual a 0. A segunda ficará menos 3x² menos 2x menos 3 menor ou igual a 13. Desenvolvendo, ficará 3x² menos 2x menos 16 menor ou igual a 0. Utilizando a fórmula de Bhaskara na primeira equação, temos o delta de menos 2² menos 4 vezes 3 vezes menos 5. Delta é igual a 4 mais 60, delta é igual a 64. X é igual ao contrário de menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes 3. X é igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 64 sobre 6. X é igual a 2 mais ou menos 8 sobre 6. X' é 2 menos 8 sobre 6. É igual a menos 6 sobre 6, que é igual a menos 1. X duas linhas é 2 mais 8 sobre 6, que é igual a 10 sextos, que é igual a 5 sobre 3. Nota-se que a raiz dessa inequação é no ponto 5/3 e menos 1. A imagem é menor ou igual a 0 para 1 e valores menores que 1, ou para 5/3 e valores maiores que 5/3. Desta forma, o intervalo para a primeira inequação é aberto no menos infinito e fechado no menos 1, ou fechado no quinto terço e aberto em mais infinito. Aplicando Bhaskara na segunda inequação, temos delta como menos 2² menos 4 vezes 3 vezes menos 16, 4 mais 192 e delta resultando em 196. X é igual ao contrário de menos 2 mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes 3. X é igual a 2 mais ou menos raiz de 196 sobre 6. X é igual a 2 mais ou menos 14 sobre 6. X' é igual a 2 menos 14 sobre 6. É igual a menos 12 sobre 6, que é igual a menos 2. X duas linhas é menos 2 mais 14 sobre 6, que dá menos 16 sobre 6, resultando em 8/3. As raízes dessa equação é menos 2 e 8/3. E os valores para a imagem menor que 0 são os valores entre menos 2 e 8/3. Deste modo, o intervalo da segunda equação vai ser fechado em menos 2 e fechado em 8/3. Agora, representando na reta de intervalos, poderemos fazer uma intersecção dos valores que satisfazem ambas inequações. Assim, a solução é x pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a menos 1. Ou 5/3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8/3. E essa, Jorge, foi a sua revisão.